Olá, seja bem-vindo à nossa Semana do Escritor. Então hoje aqui estamos começando o nosso terceiro e último vídeo da Semana do Escritor, mas não é o fim. Ao final do dia nós temos o nosso encontro às 8 horas no nosso webinar ao vivo. Não deixa de se inscrever, o link está aqui embaixo. E se você não assistiu aos 2 vídeos anteriores, é muito importante que você assista antes de começar esse aqui. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais importantes para qualquer escritor, que é como divulgar os seus livros. Como conseguir construir um público leitor para os seus livros. É muito normal que o autor fique muito aficionado por essa etapa da publicação. Mas se você é alguém que quer viver de escrever, quer construir uma carreira como escritor, com a confiança, com a parceria de uma editora que vai apostar em você, que vai investir dinheiro em você, é fundamental você saber que você vai precisar conquistar outros leitores. Porque caso você não tenha essa pretensão de conquistar outros leitores, se o seu sonho é simplesmente fazer um lançamento, uma noite de coquetel, para você autografar o seu livro para os seus familiares e para os seus amigos, não tem nenhum problema nisso. Mas você pode fazer isso simplesmente através de uma publicação independente, chamando um amigo seu que seja designer para poder fazer uma capa bacana para o seu livro, para diagramar o miolo do seu livro e depois você contratar uma gráfica como pessoa física para imprimir uma tiragem de 50, 100 exemplares, fazer um lançamento e morreu aí. Agora, se você é um escritor que tem o desejo de que a sua história chegue a outras pessoas, conquiste e emocione outros leitores, é fundamental você saber que você vai precisar construir uma rede de relacionamentos. Até porque a maior parte das editoras no mercado, pequenas e médias, e até mesmo as grandes muitas vezes, elas não vão fazer esse trabalho para você, de construir o seu público leitor. As editoras, mesmo as grandes, elas têm mais ou menos as suas estrelas, as pessoas em quem elas vão investir mais dinheiro, porque já sabem, tem uma garantia de que vão dar um retorno para elas, e elas balanceiam esse seu catálogo com escritores que elas querem incentivar, que podem dar futuros frutos para ela, mas que não necessariamente, ou melhor, dificilmente vão ter o mesmo investimento que alguém que já dá esse retorno financeiro para ela. Então, se as editoras grandes dificilmente vão investir em autores que não sejam as suas estrelas, autores já muito conhecidos e que dão a maior parte do retorno delas, as editoras pequenas e médias, por outro lado, elas dificilmente têm um departamento de marketing que seja capaz de ficar operacionalizando essa divulgação o tempo inteiro. Então é fundamental que você seja proativo nessa parte. Isso não quer dizer que você não vá contar com a editora. Não, muito pelo contrário. Inclusive é importante que você faça bem essa escolha, que você faça bem essa triagem de que editora você vai selar parceria, porque é fundamental que a editora abrace isso junto com você. Mas é muito importante que você, por si só, seja capaz de fazer isso também. Então, quais são os 2 caminhos que existem para você divulgar os seus livros, se tornar um autor conhecido, ser campeão em vendas? Existem 2 caminhos que eu vou falar aqui para você quais são. O primeiro caminho é o caminho tradicional, que era até há pouco tempo usado pelas grandes editoras, que é o quê? Você enviar exemplares do livro para formadores de opinião, para jornalistas, críticos, escritores, editores de cadernos literários, de suplementos literários. Então o editor faz o envio de exemplares daquele livro que acabou de ser lançado, em geral acompanhado de um release, e aguarda que esses formadores de opinião recebam e tenham interesse em fazer uma pauta sobre aquele livro. É claro que as editoras pequenas e médias, elas saem em desvantagem nesse sentido, porque as editoras grandes têm mais poder, têm uma rede de relações maior, então conseguem emplacar mais essas notas, etc. Mas existe uma realidade do mercado editorial hoje, né, que é um mercado que está em franca transformação nesse exato momento, que é que esses meios tradicionais estão ficando cada vez mais escassos e difíceis. Basta você ver aí que o caderno prosa, por exemplo, do jornal O Globo, acabou há pouco tempo. Tem a revista Bravo, por exemplo, que foi durante um bom tempo uma referência, né, de uma revista cultural de excelência, que também foi descontinuada. Então, muitos suplementos literários acabaram. A gente hoje tem apenas um programa na TV aberta dedicado à literatura. A gente não tem quase nenhum
caderno voltado exclusivamente para a cultura, menos ainda somente para a literatura. De jornal impresso, a gente tem praticamente como única referência o jornal Rascunho. E por que isso está acontecendo? Porque esses jornais, revistas, passaram a ter uma grande concorrência do meio digital. As pessoas hoje estão conectadas na internet e o custo de você disponibilizar essa informação é muito menor do que você pagar uma gráfica para imprimir milhares de exemplares e gastar com uma logística absurda de distribuição. Tá? Então isso só para contextualizar você dessa mudança no mercado editorial, inclusive no que tange a distribuição e divulgação dos livros. Esse era o primeiro caminho, o caminho tradicional, né? Que consistia, e que muitas editoras ainda fazem isso, tá? Continua sendo um caminho de divulgação, não estou dizendo que não é, continua sendo um caminho de divulgação. Então você enviar seu livro para esses canais, para esses formadores de opinião, que são influenciadores, que têm uma rede de seguidores e que vão tornar o seu nome familiar no meio. Mas você tem um outro caminho que é cada vez mais comum hoje e que pode ser usado por qualquer um. Essa é a grande vantagem desse segundo caminho que eu vou falar agora. Porque, como eu disse, é claro que um espaço na TV Globo, um espaço na Folha de São Paulo, um espaço no Estadão, todo mundo quer. Então é muito mais difícil e é claro que ele fica muito mais fácil para pessoas que já têm contato, que já têm uma indicação, que já têm uma rede de relacionamentos formada, conseguir conquistar esse espaço. Agora, o caminho que eu vou falar para vocês agora, esse segundo caminho, ele é acessível a qualquer um. E essa é a grande vantagem e potência, ao meu ver, desse caminho, que é o caminho do marketing digital. O que é o marketing digital no contexto que a gente está falando aqui? É como você pode usar as redes sociais, como Instagram, Facebook, canal no YouTube, para divulgar os seus livros, para formar uma rede de seguidores para os seus livros. Tá? Então isso é o que tem de mais novo hoje em dia, de mais acessível para pequenas empresas como a minha, é o que a gente utiliza aqui no Carreira Literária para conseguir nossos alunos, é o que a gente utiliza para conseguir nossos leitores, para 8,5, para transversal, é o que muitas vezes editoras grandes ficam ligados, têm em seus departamentos de marketing gente atenta o tempo inteiro nesses perfis que estão se destacando no Instagram, no Facebook, porque eles têm interesse de publicar depois essas pessoas. Se você tem a vontade de despertar o interesse de uma editora no seu trabalho, esse é o caminho mais indicado hoje. Então basta você escolher uma rede social, aquela na qual você se sente mais confortável, né? Então suponhamos que cada uma delas, é muito importante dizer, que tem as suas limitações, as suas potencialidades, os pontos positivos e negativos. Eu, quando comecei com Carreira Literária, por exemplo, comecei pelo Facebook, fazendo postagens para o meu público, né, que é de escritores, de pessoas que querem ser escritores, muitos escritores iniciantes, dando dicas de como eles podiam fazer para publicar seus livros, para se tornar mais conhecidos. Então eu comecei usando o Facebook, fazendo postagens semanais, depois a cada 3 dias, depois diárias, conquistei uma rede de seguidores por lá. Hoje eu estou experimentando outras, como o YouTube. A gente tem investido a maior parte do nosso tempo de divulgação no nosso canal no YouTube, porque hoje que a gente tem mais estrutura, tem como ter gente para poder filmar, o Rodrigo que está aqui filmando com a gente e editando também, então como a gente conseguiu criar uma estrutura, a gente tem essa possibilidade de investir, por exemplo, no YouTube, que é um canal que exige mais recursos e mais tempo, porque você precisa fazer um roteiro, precisa criar uma pauta, precisa gravar, filmar, depois editar, mas é um canal, por exemplo, muito interessante porque te permite criar uma relação mais próxima, mais envolvente com o seu público, né? Então é uma rede também que cresce mais rápido. O Instagram, por exemplo, que é uma rede em que você consome o conteúdo muito rápido. Então é a que eu observo que mais tem crescido, que novos escritores mais têm aderido para poder divulgar seus trabalhos. Como funciona isso, né? Como é que funciona o marketing digital? Ele funciona com base num tripé. Você tem que produzir conteúdo, tá? Então, primeiro é a produção do conteúdo, segmentar uma audiência. Então, suponhamos que você seja um escritor de literatura de fantasia. Você vai segmentar esse público, né? Você vai setar o seu perfil para dialogar com esse público. No Instagram, por exemplo, você vai colocar as hashtags referentes a esse público. No Facebook, se você for fazer um impulsionamento, você vai direcionar para esse público. E você vai criar conteúdo que atenda a esse público,
tá? Uma vez segmentado, uma vez definido esse público, você vai criar conteúdo de interesse para eles. Então, muito importante na produção de conteúdo é que você não fuja aquilo que o seu público-alvo espera. Não adianta nada você misturar os canais, começar a falar de política ou começar a querer vender outro tipo de produto, porque não vai rolar. As pessoas estão esperando que você converse sobre livros de fantasia. Então, se, por exemplo, você é um escritor de literatura policial, o que você pode fazer nesse canal? Você pode compartilhar leituras de livros policiais que você fez, você pode promover enquetes, você pode fazer postagem falando quais são os seus livros favoritos, seus 5 livros policiais favoritos, você pode falar sobre um livro, um escritor nacional que você acabou de descobrir, que você quer compartilhar. E aí, com isso, você vai cultivando uma audiência que vai ficando interessada naquilo que você tem para dizer. E, consequentemente, quando você publicar o seu livro de literatura policial, você já tem essa audiência formada e consegue muito mais facilmente vender os seus livros com o apoio, naturalmente, da sua editora. Então, esse tem sido o caminho mais eficaz para escritores que estão começando a conseguir construir o seu público. O que eu tô falando, gente, não é balela, é algo que você pode verificar. Por exemplo, nós temos aí a TCD, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que é um coletivo de escritores que começaram publicando numa página no Facebook, atingiram a marca de 100 mil seguidores e despertaram o interesse de uma editora de grande porte para o que eles estavam fazendo. Eles faziam postagens muito simpáticas, mesclando prosa poética com algumas ilustrações, começaram a fazer essas postagens de maneira regular e formaram um público muito fiel em torno daquilo. O que aconteceu? Uma editora, com seu departamento de marketing ligado ali, viu essa página e chamou o pessoal do coletivo para publicar este livro em versão impressa. E aí os rios correm para o mar e eles começaram a crescer cada vez mais, tanto nas redes sociais, quanto diante dos leitores no mercado de livros impressos, e hoje estão aí na lista dos mais vendidos da Publish News há várias semanas. Então este é um caminho real. Tem diversos outros exemplos que a gente pode citar, tanto no Brasil quanto lá fora. A série After surgiu assim, a série 50 Tons de Cinza surgiu assim. Aqui a gente tem o exemplo do Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel, tem o exemplo do TCD, e diversos outros, tá? Eu só tô citando aqui o que me vem de imediato à cabeça. Agora, fazer esse marketing digital e mesmo esse marketing tradicional tem uma série de nuances. Obviamente, você agir em cada uma dessas redes sociais é algo que demanda muito tempo. A gente, por exemplo, tá aqui no Carreira Literária há um pouco mais de 3 anos e agora que a gente pegou, realmente engrenou no ritmo de produção de conteúdo que a gente julga adequado. Porque toma tempo você aprender todas essas ferramentas, conseguir retorno em cada uma dessas redes. Foi na tentativa e no erro que a gente conseguiu fazer isso. E hoje eu resolvi sistematizar todas essas técnicas de marketing digital que a gente foi aprendendo na tentativa e no erro, em cursos que a gente foi fazer de marketing digital, online, presencial, e criamos um novo módulo, nosso curso Escritor Profissional, como publicar e projetar seus livros no mercado, único e exclusivamente dedicado ao marketing digital, que, ao meu ver, é a ferramenta mais eficiente e democrática que se tem hoje para divulgar livros. A gente tem um módulo exclusivamente dedicado a isso, em que eu vou te ensinar ferramentas das diversas redes sociais, do YouTube, do Instagram e do Facebook, cada uma com as suas nuances, e como que você pode, em cada uma delas, fazer para conseguir vender os seus livros. Só para te lembrar aqui que na segunda-feira que vem a gente vai abrir oficialmente as vagas para o nosso curso Escritor Profissional. Lembrando que as vagas são limitadas, o tempo para inscrição é curtíssimo, então se você ficou interessado nos temas que a gente abordou aqui ao longo da nossa Semana do Escritor, se ficou interessado em aprender essas técnicas de marketing digital para conseguir vender os seus livros, não deixa de ficar ligado, de se inscrever antes de mais nada aqui na nossa newsletter se você ainda não está inscrito, para saber da abertura das vagas na semana que vem. E não deixa também de nos acompanhar hoje à noite no nosso webinário ao vivo às 8 horas, ok? Hoje eu fico por aqui, muito obrigada para você que seguiu a gente aqui desde o começo dessa semana. Foi um grande prazer, a gente se vê em breve.